Linha direta com a Justiça na Rádio Bandeirantes, voltando a tratar de temas trabalhistas deste ano de 2026. Estamos recebendo para conversar conosco aqui um especialista no assunto, advogado trabalhista Sérgio Pelseman, que é sócio do Almeida Prado e Hoffman Advogados. Tudo bem, doutor Sérgio? Seja bem-vindo. Olá, tudo ótimo. E você? Obrigado Tudo pelo bem. convite. Não, prazer recebê-lo aqui, porque esse é um assunto que interessa muito para a nossa audiência, até porque nós temos a inteligência artificial aí colocada no ambiente de trabalho, que preocupa muitos ouvintes, que vez por outra mandam mensagem aqui para nós. Essa inteligência artificial vai substituir, vai roubar o meu trabalho, eu vou ficar desempregado. Então, como é que esse assunto está sendo inserido aí no mercado trabalhista e principalmente na nossa legislação? É uma pergunta muito boa, porque a IA efetivamente faz parte do nosso contexto hoje em dia. Todas as empresas utilizam um formato de IA, seja, por exemplo, numa automação, seja, por exemplo, em atividades do dia a dia mesmo no formato administrativo. A IA, hoje em dia, é um requisito essencial. O serviço ele faz parte de um setor de efetivamente qualidade, mas a IA ela é um ambiente a mais que a pessoa pode construir ou pode trazer um novo contexto à atividade já exercida. Ela não substitui, ela complementa. Obviamente que em alguns cenários ela pode substituir num formato administrativo, de controle de dados, controle de documentos, mas a substituição ela não é para agora. Ela pode ocorrer futuramente, mas hoje em dia é um complemento essencial. As pessoas que atuam sem IA efetivamente ficam um pouco para trás no cenário, porque é um requisito básico das empresas hoje em dia o conhecimento da IA, porque a IA ela faz parte, inclusive, de todos os setores, inclusive do judiciário. Então é algo que realmente é um contexto bem importante para a nossa prática hoje em dia. Uma pergunta bem direta para o senhor. Uma empresa que vê a possibilidade de substituir um colaborador pela inteligência artificial pode ser processada por isso? Existe algum histórico na nossa jurisprudência, algum mecanismo na legislação que proíba a empresa de fazer essa substituição? Não. A empresa ela não precisa justificar o desligamento de empregados. Por óbvio, tem que ter um requisito básico, é um poder potestativo. Entre os requisitos e princípios trabalhistas, o empregado tem de condução da atividade, o empregador tem de condução da atividade. O empregado de prestar o serviço e receber remuneração referente ao serviço prestado. Agora, o corte, ele nem sempre precisa ser fundamentado. A empresa pode simplesmente desligar um colaborador e entender que o mecanismo pode ser um facilitador da atividade, incremento ou até uma forma de evolução do que é prestado e que essa IA ou esse mecanismo pode criar, inclusive, novos postos de serviço. Então, o formato de retirada ou substituição, não existe um preceito que a jurisprudência fala que é vedado. Nós temos nesse ano de 2026 alguns julgamentos, né, que vão acontecer, já estão aí prontos para análise a respeito de impacto nas relações de trabalho. Se eu não estou enganado, e o senhor me corrija aqui, a tal da uberização, um termo até que surgiu recentemente, para tratar do vínculo de ligação dos colaboradores com as plataformas de aplicativo, é um dos temas mais sensíveis que temos aí na pauta para a decisão do judiciário. Como é que está essa questão? Quais são as expectativas que nós temos, a avaliação que o senhor tem a respeito deste tema? Esse é um extremamente importante em conjunto com a pejotização. Então, temos a uberização e a pejotização. Ambos pendentes de recurso na STF, que efetivamente vão decidir sobre tais matérias. Uberização, já tivemos algum precedente, já tivemos algumas audiências públicas igualzinho à pejotização, só que a questão é, como que vai ficar isso no STF? Há uma vertente muito forte de que a uberização não vai ser reconhecida como um vínculo de emprego. Contudo, há alguns preceitos bem relevantes que devem ser tomados em consideração. Por exemplo, a questão previdenciária, de saúde e segurança na atividade. A ausência de vínculo empregatício nessa seara torna esses colaboradores extremamente perigosos no sentido de não vão ter capacidade de, se porventura pararem de trabalhar, como eles vão ter subsistência. Então isso pode afetar em caráter nacional. Então a diretriz que possivelmente deve ser envidada nesse caso é o não reconhecimento, contudo, com alguns precedentes no sentido de uma legislação própria para conduzir esses colaboradores no sentido de o serviço ele não vai seguir sobre a regra trabalhista, mas os direitos envolvendo a atividade devem ser preservados. Então, esse possivelmente é uma condução que vai acontecer. Não conseguimos cravar nada, porque o STF ele pode modular os efeitos ou decidir de caráter contrário,
mas é uma percepção pública que a gente tem visto no cenário judiciário. Agora, em contrapartida, a pejotização, que é a validade dos contratos de prestação de serviços entre colaboradores e empresas, essa sim tem uma diretriz que a competência, possivelmente, ela deve continuar sob a ótica trabalhista, só que os requisitos para reconhecimento da pejotização, eles vão ser alterados. Então, a ideia é que a questão previdenciária ela tenha um requisito maior de validade sobre esse ponto, mas o vínculo em si trabalhista possivelmente não deve ser reconhecido entre colaboradores contratados e empresa. Muito bem, né? Um assunto importante que nós vamos estar atento ao longo do ano aqui na Rádio Bandeirantes. E a questão do home office? Depois da pandemia da Covid, que nós tivemos uma explosão de casos, né, envolvendo aí o home office pelo distanciamento, tudo aquilo que a gente está cansado já de saber. Como é que ficou hoje a questão do home office, decisões que são proferidas pela Justiça? A nossa legislação está pronta para enfrentar esta modalidade de trabalho, de emprego? Home office ele tem uma previsão legal sob a ótica da CLT, que é o teletrabalho. Então, o teletrabalho ele é reconhecido. E quando a gente entra nessa seara do home office, entram duas discussões muito importantes. Inclusive, eu até tenho comentado um pouco. A primeira é, home office ele gera direito às horas extras? Ou o teletrabalho ele gera direito às horas extras? Hoje em dia a legislação é bem clara que o teletrabalho, se for exercido com regras de produção ou atividade específica, ele não gera horas extras, que são decorrentes de um projeto específico. Agora, em paralelo, uma outra discussão muito interessante é o monitoramento de produtividade em home office, ele é passível de danos morais? E não existe uma conclusão muito lógica, porque há algumas vertentes, mas a regra que tem transcorrido entre os tribunais é o monitoramento da empresa é validado desde que não interfira a vida pessoal do empregado. Então, as atividades decorrentes do dia a dia, ou seja, monitoramento de um e-mail corporativo, inicialmente tem que ser previsto em contrato, tem que ter uma regra clara dentro da empresa, uma política específica, e não há uma ilegalidade. Porém, se há um monitoramento de um e-mail pessoal ou um celular pessoal, aí sim infringe as regras tanto da CLT, quanto da Constituição, quanto da LGPD. E aí sim é um requisito básico para fixação de danos morais. O home office ele é super bem aceito na nossa sociedade hoje em dia porque ele realmente é funcional. Mas tem alguns cuidados importantes que as empresas devem ter no dia a dia para não ultrapassar os limites legais. E a produtividade do empregado? Como que ela pode ser medida no home office? Isso pode, de alguma forma, pesar também contra o contratado? As empresas podem fazer esse monitoramento do que está sendo realizado no computador do colaborador à distância? Podem, desde que esteja em uma regra prevista, esteja em contrato de trabalho, esteja numa política interna, esteja um código de ética e conduta da empresa e que seja transparente a informação para o empregado. O empregado, durante a execução do serviço, ele está, em tese, a dispor da empresa. Então, ele pode ser monitorado no que se refere às atividades decorrentes do dia a dia. Então, o monitoramento de e-mails não há uma vedação, desde que não ultrapasse o limite da vida pessoal do empregado. Monitoramento celular corporativo, desde que não seja vinculado a uma atividade lícita, por exemplo, olhado aos finais de semana ou fora do expediente de trabalho. Então, o monitoramento ele é válido, desde que transparente, desde que siga regras de condutas e desde que não ultrapasse a vida particular do empregado. Doutor Sérgio, a gente está acompanhando até pelas manifestações, aí me corrija se eu estiver errado, um retorno da jornada de trabalho nos locais físicos das empresas, né? É um movimento esse que deve ter continuidade ao longo do ano de 2026, na avaliação do senhor? Possivelmente. Há alguns movimentos, inclusive isso vem um pouco de fora do Brasil, no sentido de que a atuação presencial ela tem gerado maiores resultados aos empregados no sentido da evolução, de promoções, com base na visibilidade do dia a dia. É um movimento que realmente tem mudado, as empresas têm chamado os colaboradores para retorno, é validado esse retorno, tem uma regra específica de sinalização com 15 dias de antecedência, programação, não é algo ilícito, então é válido o retorno às atividades presenciais, e esse movimento se deve muito às atualizações que tem rodado o mundo. Parece que não é só o Brasil, essa ideia começou de fora do Brasil e tem seguido um reflexo aqui nacionalmente, de que os empregados no formato presencial têm prestado um serviço com maior
foco, maior reflexo e maior resultado para as empresas. Não é algo que realmente eu pessoalmente concorde, porque home office ele tem diversos benefícios para os empregados, especialmente em São Paulo, eu digo aqui, por conta de deslocamento, por conta de tempo em trânsito, produtividade, questões sociais e saúde e segurança do trabalho. É algo que é muito contado hoje em dia e é relevante, porque a saúde e segurança do trabalho é, inclusive, um novo risco em caráter de acidente. Então, é muito importante essa dois pesos e duas medidas para você entender o que realmente é viabilizado aos empregados. Mas é realmente, conforme você comentou, uma nova onda que tem surgido e que possivelmente irá crescer durante o ano. Saúde mental. Esse é um tema que foi incorporado, né, ao direito do trabalho de uns tempos para cá. Nós temos a NR1, que já tratamos aqui na programação da Rádio Bandeirantes, conjunto normativo, aí, regulamentações que as empresas precisam seguir em relação aos seus colaboradores. Nós temos a questão do burnout, que é hoje tratado com muito rigor no ambiente de trabalho. Quais são as expectativas que o senhor tem a respeito desse assunto? Nós estamos indo num caminho correto, seguindo tendências mundiais. O Brasil está na mesma trilha de outros países nesse caso? Ou o senhor acredita que nós temos que rever algumas práticas em relação a esse tema? Olha, a questão psicossocial, burnout, depressão, ela tem crescido, tem um crescimento tão absurdo nesses últimos anos que foi, inclusive agora, por conta da NR1, equiparado à doença ocupacional. Então não dá para deixar de lado e falar que não é um tema importante. Na verdade, inclusive, a doença psicossocial, quando a gente fala psicossocial, leia-se depressão, burnout, ansiedade, ela é superior aos problemas físicos, aos acidentes físicos. Então é algo que é realmente assustador, é relevante. A NR01 veio para ficar, ela não vai ser afastada, ela vai ter impactos nas empresas, as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que ter um plano emergencial, vão ter que ter um plano de programa de saúde ocupacional muito claro com relações às questões psicossociais. Não pode ser afastada porque, do modo que, isso eu digo mundo, tá? Tem tocado essas questões psicossociais, a chance de ter 50% dos trabalhadores em problemas de depressão, de ansiedade, burnout é gigantesca. Então é um tema que merece atenção. A NR01 era para começar em 2025, vai começar em maio de 2026, mas as atenções e as regras da NR01 ela já têm que estar em práticas, porque a partir de maio de 2026 as empresas vão ser penalizadas. Então a fiscalização do Ministério do Trabalho, eventualmente sindicatos, vai acontecer. E as empresas têm que estar preparadas no sentido de armas defensivas, que se referem a planos emergenciais, programas de saúde, treinamentos, todas as modalidades que líderes ou eventualmente até colaboradores possam se adaptar ao ambiente de trabalho e consigam, num ambiente sadio, prestar um melhor serviço, têm que ser analisadas e vão ser colocadas em práticas. Sérgio, vamos explicar então o que vai mudar nesse ano a respeito dessas normas, o que as empresas vão ter que fazer em linhas gerais. São todas as empresas que terão de adotar esses procedimentos, independente do número de funcionários? A legislação ela não traz uma exceção. Me parece que é algo que é realmente concreto a todas as empresas. Então, o ponto principal, na minha visibilidade e atuação no dia a dia, inclusive, como eu recomendo às empresas, primeiro, plano de compliance, seja para questões internas, seja para questões internas. Plano emergencial, se caso houver um incidente de assédio sexual ou assédio moral, qual que é a conduta que a empresa tem que seguir? Qual que é o plano? Qual que é o formato de denúncia? Políticas de treinamento, treinamento para líderes, para gestores, treinamento para todas as equipes, capacitações, evoluções, estudos, algo muito relevante. Programas de saúde, PGR atualizado com a inclusão efetiva de danos psicossociais. Qual que é a conduta da empresa nesse formato? O que a empresa tem para futuramente se defender? E além disso, tem um canal aberto com os empregados, obviamente tem um canal de denúncia anônimo para eventualmente problemas, mas um canal de transparência. Porque no final das contas, a relação de trabalho, ela gera por modo de confiança. Quando quebra a confiança, não houve transparência. Se não houve transparência, uma relação de trabalho ela não fica em pé.
Então, esses são preceitos básicos para as empresas se adaptarem. Óbvio que não tem comparação uma empresa com 1.000 funcionários e uma empresa com 10 funcionários. Então, esses pesos e medidas eles vão ser avaliados pelo governo porque isso envolve custo. Infelizmente, tem um custo alto. E as empresas vão ter que se adaptar de acordo com a rotina, mas não consigo vislumbrar agora uma exceção. Na prática, a gente vai entender conforme as fiscalizações forem ocorrendo. Doutor Sérgio, ESG, também um outro termo que foi incorporado aí à vida das empresas, né? Questões mais sustentáveis, abertas à diversidade. As empresas estão hoje adotando essas regras. O senhor que lida diariamente, né, com muitas companhias, vê o crescimento dessas práticas sendo introduzidas, que também tem custo, né, para a empresa, diga-se de passagem aqui, no mercado de trabalho do Brasil? Eu vejo sim, as empresas têm uma preocupação muito grande com, especialmente com a questão social, que é da diversidade, da inclusão, porque o que acontece? A gente tem alguns órgãos fiscalizadores, como no caso o Ministério Público, os sindicatos, que eles têm o dever de fiscalizar, isso não ocorre sempre, obviamente, mas são regras que elas estão sendo seguidas, e as empresas, elas se preocupam com o bem-estar. É importante a preocupação com o bem-estar de todos. Isso não envolve gênero, raça, sexo, todos têm que estar adaptados, todos têm que estar presentes no mercado de trabalho. Então eu consigo ver uma adaptação muito forte das empresas criando políticas internas que demandam números mínimos de pessoas atuantes em quais áreas. Então tem uma preocupação muito boa, até porque empresas com boas condutas, com políticas de compliance corretas, elas têm selos de qualidade. Esses selos de qualidade eles mudam na prática, porque o nome ele fica em constante crescimento. E esse crescimento gera frutos internos. Então eu vejo uma preocupação, não falo em caráter nacional, porque em tese é um termo novo, mas que está sendo adaptado pelas empresas, e isso vai ser cada vez maior no dia a dia. Nós estamos conversando aqui em linha direta com a Justiça, com o advogado Sérgio Peltzman, que é sócio do Almeida Prado e Hoffman Advogados, sobre questões ligadas ao direito do trabalho. Antes da gente avançar aqui para o que vai ser pauta no tema legislativo a respeito de questões trabalhistas, para quem ouviu até agora, percebeu que 2026 é um ano decisivo para a consolidação de decisões hoje que são diferentes do ponto de vista do tribunal, de ponto de vista da região, do país, e que devem ser consolidadas por entendimentos das cortes superiores. Então é um divisor de águas aí no que tivemos a respeito de decisões realmente que colocam algum tipo de insegurança jurídica para tratar temas. O senhor acredita que é isso mesmo? Esse ano de 2026 deve pacificar alguns assuntos relacionados ao mundo do trabalho? Olha, é necessário pacificar. Quando a gente fala de uberização e pejotização, por exemplo, os processos de pejotização estão suspensos em caráter nacional. Então, se você não unificar um tema, o judiciário ele vai acumular processos parados, e imagina isso quando retornar ativa. Como que vai sobrecarregar o judiciário? Ou eles vão ter capacidade de julgamento, no sentido de vão ter força de trabalho para isso? Então, são temas que, por conta da repercussão geral, eles são necessariamente e obrigatoriamente importantes para criar um cenário de segurança jurídica, porque hoje em dia, infelizmente, não temos segurança jurídicas em pontos que são relevantes para toda a sociedade, que é relação trabalhista. Relação trabalhista ela tem vários temas, ele pode ser no formato CLT, autônomo, prestador de serviço, intermitente. Então, se você não tiver uma consolidação clara do que é permitido às empresas na forma de contratação, desligamento ou alteração, você está criando precedentes que vão gerar passivos, vão afetar empresas, vão afetar empregados, e você não vai ter uma segurança do que é o correto a ser feito. E aí você já gera a seguinte dúvida. Eu, como empresa, pensando em custo, qual que é a melhor forma de agir? E aí entra um tema relevante, que é a IA. Infelizmente, eu substituí a minha força de trabalho por IA para criar um mecanismo de trabalho diferenciado. Então, é tudo uma sequência e uma corrente, e gera um looping. Se você não tem um looping com um final, você está inseguro juridicamente no país.
E claro, né, que a gente precisa lembrar aqui que o Brasil aprovou recentemente, há alguns anos aí, uma reforma trabalhista que modificou bastante a nossa legislação, foi muito elogiada por especialistas e hoje ela está sendo aplicada, os tribunais têm modificado o texto legal como fazem em outras áreas do direito, ou nós temos as garantias aí preservadas daquilo que foi modificado durante o governo do presidente Michel Temer? 100% não. Por exemplo, justiça gratuita hoje em dia, na época tinha requisitos básicos, hoje em dia o TST firmou um entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho firmou um entendimento que basta a declaração de insuficiência econômica para concessão de justiça gratuita, com exceção de casos específicos que, se forem questionados, as partes devem apresentar imposto de renda. Então, em tese, vai ser uma concessão indiscriminada da justiça gratuita, o que já foi totalmente modificado da reforma trabalhista. Honorários advocatícios sucumbenciais não existem mais, digo, parte dos advogados da empresa, porque a parte reclamante, como é responsável pela justiça gratuita, como beneficiária da justiça gratuita, ela tem a impossibilidade de arcar com as custas e honorários do processo, então ficam suspensos e não são exigíveis, além de outros pontos relacionados às horas extras e outros pontos específicos de parte administrativa, mas 100% não. Teve uma modulação muito forte da reforma trabalhista, porque a ideia da reforma trabalhista inicial era garantir uma segurança jurídica para ambas as partes no formato de contratação, manutenção da relação de trabalho, só que, infelizmente, isso foi modulado por TST, STF, e aí, infelizmente, não é algo que foi efetivamente delimitado em 2017. Tem muitas mudanças que permearam aí a reforma trabalhista. Doutor Sérgio, agora o tema polêmico que está com o Legislativo, falando bastante aqui já depois do Judiciário, né? Temos a escala 6x1. A CCJ do Senado aprovou uma emenda constitucional que propõe aí uma mudança, uma redução na jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, com previsão de 2 dias de descanso remunerado por semana. O que significa na prática essa mudança e quem pode ser atingido por essa medida caso ela venha a ser aprovada pelo Congresso Nacional? O que significa que, por exemplo, o comércio e indústria que atuam em jornada 6x1, que são 6 dias trabalhados e 1 de descanso, isso não vai existir mais. Então vai ser uma jornada de 5 vezes de trabalho na semana com 2 dias de descanso. E aí a pergunta é, isso é válido ou não? Qual que é o impacto disso? E a resposta é, a gente não consegue dar concretude numa conduta dessa porque não tem nenhum estudo por trás. Eu, pelo menos, para minha visão, para você dar concretude a uma jornada 5x2, não sou contra, inclusive sou a favor. Desde que seja demonstrado economicamente que tanto os colaboradores quanto a empresa, elas vão ter ganho, seja no âmbito social, seja no âmbito financeiro, e seja inclusive na manutenção dos contratos de trabalho. Porque, em tese, se a gente for pensar no varejo, por exemplo, as jornadas geralmente são 6x1 por conta da jornada em finais de semana. Esses colaboradores, ele efetivamente têm uma vida social diferente dos trabalhadores de jornada 5x2. Mas, economicamente, isso vai funcionar para esses trabalhadores ou isso vai gerar um impacto financeiro? Qual que é o estudo por trás disso? Infelizmente, a gente conseguia fazer a alteração de Constituição, porque a jornada prevista em Constituição, sem um estudo prévio, sem algumas pesquisas de campo, é muito complicado. Eu sei que é um assunto de repercussão nacional, eu sou a favor, entendo que é relevante, desde que requisitos, princípios e regras sejam estabelecidos para que, economicamente, que é o que move nosso Brasil, os funcionários e as empresas consigam ter uma equalização, seja proporcional. Então, não vejo como algo negativo, vejo algo como muito positivo, desde que seguido por regras específicas. Por isso que é o trabalho agora do Legislativo trazer essa transparência ao âmbito nacional. Porque o que pode acontecer nisso é ter uma regra e, como vem normalmente ocorrendo, isso chegar no STF para deliberação, o que também já seria um escopo de instância muito grande. E outros países têm adotado essa flexibilização? De onde vem esse movimento pedindo uma redução na jornada de trabalho do brasileiro? Existem alguns movimentos fora do Brasil.
Tem alguma. Estados Unidos não se aplica tanto por conta da jornada por horas, lá é um outro formato de trabalho, mas tem alguns países da Europa que, inclusive, adotam jornada 4 vezes na semana de trabalho e 3 de descanso. Só que é totalmente. A gente não consegue comparar um país da Europa com o Brasil, seja por tamanho, seja por população, seja por atividade. É outro mundo. É outro mundo comparar o Brasil com um país da Europa. Então, por trás desse movimento, teve sim uma ordem global, mais Europa, de exercício de trabalho, de jornada de trabalho, que nesses locais realmente teve muito êxito. Mas passou por um teste, não foi imediato. Teve um período de adaptação, teve uma discussão nacional sobre o tema. Então não foi algo que já, pelo que a gente tem visto da jornada 5x2, foi uma pressão muito forte do Congresso e por isso já gerou pauta de julgamento e demais questões, obviamente com o envolvimento do Ministério do Trabalho. Mas não acho que tem que ser imediato, tem que ter um estudo, tem que ter uma regra por trás, tem que ter participação popular. É importante entender a posição de todos os lados. Essa é a democracia. A democracia é isso. É entender o que é melhor para um conjunto, para a coletividade. Perfeito. Nós temos aí desafios mesmo a serem superados, a serem enfrentados, para que nós possamos encarar efetivamente aquilo que é o melhor para todos, né? Não apenas para uma parcela da população, como muitas vezes há uma contaminação até mesmo política em alguns assuntos. Doutor Sérgio, falamos aqui sobre perspectivas nesse mundo do trabalho para o ano de 2026. Faltou alguma coisa? Qual que é a sua mensagem final aí nessa entrevista para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Foi muito bom, é muito legal trazer esses temas, porque realmente eles são parte de todo mundo passa por isso. Todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem uma ocupação, todo mundo tem uma forma de contratação e todo mundo tem os problemas que precisam ser resolvidos juridicamente. Então é muito bom que todos tenham essa visibilidade, esqueçam a parte política, vamos focar no judiciário, que é isso que realmente importa nesse momento, é trazer uma contextualização que não seja vinculada ao legislativo, que realmente possa trazer benefícios para os trabalhadores. A regra trabalhista ela visa trazer benefícios, seja para as empresas no forma de atuação, seja para os empregados no dia a dia, porque esses sim dependem economicamente das empresas para subsistência. É uma verba alimentar, todos têm que ter direito. Então vamos em frente com essas mudanças. É um ano que com certeza vão ter muitos desafios para todos. A gente vai ter que lidar em conjunto com a IA, com essas inovações, com as questões dos tribunais superiores, as jurisprudências novas que estão por vir. Então, temos muito desafio pela frente, um ano de muito trabalho e com certeza um ano de muita prosperidade para todos. Quero agradecer ao advogado trabalhista Sérgio Pelserman, que é sócio do Almeida Prado e Hoffman Advogados, que trouxe para a gente alguns tópicos aqui de atenção para o ano nessa área trabalhista em linha direta com a Justiça. Doutor Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e muito obrigado e até a próxima. Lembrando a você que essa entrevista fica disponível em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É o canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, onde nós temos a possibilidade do nosso ouvinte revisitar as entrevistas que vão ao ar ao longo da nossa programação. Você também pode compartilhar à vontade, pode tirar trechos aí para revisitar quando tiver algum tipo de dúvida a respeito do assunto. A entrevista fica lá guardadinha junto com outros conteúdos que são produzidos ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Linha direta com a Justiça, volta já!